versículo do 19 ao 31. É uma leitura extensa, mas é necessário que seja feita a leitura. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, conforme já foi falado pelo pastor Moisés. Nós somos ali de Murici, Alagoas, e estamos aqui. Não viemos fazer turismo, viemos aqui cooperar com os trabalhos junto aos irmãos desta cidade, Cajazeiras. E eu, grato a Deus pela forma cordial que eu fui recebido aqui juntamente com a minha esposa, a forma de ser tratado como os santos são tratados quando se encontram, né? Pastor Moisés nos tratou muito bem, tem nos tratado muito bem. Eu agradeço a Deus pela vida do servo de Deus. Quero agradecer a Deus pelos irmãos, irmão Marcílio, o irmão Miltinho, tem o irmão Luiz Paulo, tem o dirigente, irmão Carlinhos, todos os irmãos. Eu fui muito bem recebido, viu? Desde manhã que eu e minha esposa a gente conversa sobre isso. A gente está maravilhado com vocês aqui em Cajazeiras. O pastor realmente falou, é verdade mesmo. Aqui o povo é receptivo, hospitaleiro. E isso, irmãos, eu agradeço a Deus por isso. Não é em todo lugar não, viu, que a gente é recebido assim não, viu? Tem lugar que a gente vai não é tão bem recebido não. Mas aqui, aprove a Deus preparar este ambiente para nós. Aleluia! Isso é bom, é bênção de Deus. O povo que vai morar no céu, né, irmãos? Tem que ser assim. Estava feliz hoje, fez um trabalho mais cedo ali no centro. E meu coração batia forte, que eu dizia, meu Deus, os crentes quando se reúnem é felicidade. A gente nunca se viu, mas parece que a gente se conhece há anos, né? Esse é o sangue de Jesus que corre nas nossas vias espirituais. E nós temos essa alegria, irmãos. E esse trabalho aqui de vocês me deu saudade lá do nosso trabalho também, ali em Murici, pela misericórdia. Eu e minha esposa tomamos conta de uma congregação e a gente sempre faz trabalhos também evangelísticos. Eu vendo aqui os departamentos, falei, meu Deus, saudade dos meus irmãos lá. Mas estou feliz em ver que aqui também a igreja está viva, nessa última hora da igreja. Não sabe que nós estamos nos últimos momentos. São os últimos trabalhos. E esse trabalho de evangelismo é essencial para que nós possamos ganhar almas para o reino dos céus. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui ser breve, mas também não posso deixar de falar daquilo que Deus nos colocou para falar nessa noite. Lucas capítulo 16, o versículo 19, quem achou? Amém. Amém? Também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, essa serva de Deus que tem me acompanhado, me ajudado muito, e nós juntos temos feito a obra de Deus, e o nome de Jesus tem sido glorificado nisto. Amém. Glória a Deus. Ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E chamando, disse-lhe, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passará para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também
para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Repitam comigo todos os irmãos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu Deus. Amém? Meus irmãos, nós estamos em um trabalho que julgo eu, Glória a ti. muito bonito, um trabalho essencial. E eu estou feliz porque recentemente, ali em Maceió, fazendo um trabalho evangelístico, nos disseram que nós não podíamos fazer aquele trabalho porque a prefeitura tinha proibido um trabalho de evangelismo. E eu fiquei feliz que aqui nós não foi interrompido em momento nenhum. A palavra de Deus tem liberdade. E vamos aproveitar para alertar o povo sobre algumas coisas que a Bíblia nos orienta. Primeiro, eu quero que os irmãos compreendam essa parábola ou essa história. Alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que isso aqui não é uma parábola porque tem nomes. É citado nomes aqui. Lázaro, Moisés, Abraão. É citado nomes aqui. E em parábola geralmente não se tem nomes. Então isso aqui realmente de fato aconteceu. Observando aqui, nós vamos ver que essa história, primeira coisa, não quer nos enfatizar ou nos elucidar que quem é pobre tem suas dificuldades, vai para o céu, e os ricos vão para o inferno. Não é isso que essa parábola quer dizer. Mas eu vou explicar a vocês o significado dessa história. Por que Jesus falou dessa história? Por que é que Jesus parou e falou acerca do inferno e da morte? A morte aqui, nessa história, é uma realidade. Observe que Lázaro e o rico morrem. Primeira coisa que podemos entender aqui é que a morte, ela vem tanto para rico como vem para pobre, vem para branco, vem para preto, vem para todo mundo. Seja velho, seja novo, a morte é uma realidade que nós precisamos estar preparados para ela. Nós não sabemos que hora vai chegar a morte em nossas vidas. Uma certeza que nós temos é que a morte vai acontecer. Embora nós somos uma igreja que somos pré-tribulacionistas e acreditamos que a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós não passaremos pela morte. Mas todavia, porém, contudo, ainda é uma realidade a ser tratada em nossos dias. E aqui Jesus vai falar deste rico que vivia a sua vida totalmente despreocupado. O que Jesus está enfatizando aqui é que este rico não se preocupou enquanto estava vivo, não se preparou para o dia da morte. Ele vivia de forma regalada, aproveitou tudo que tinha, sua riqueza, os seus bens. E veja que Lázaro, aqui, na condição que estava, comia das migalhas que este rico tinha. Veja que esse homem era um homem que estava totalmente num patamar superior a Lázaro. Mas um dia, a Bíblia vai dizer que ele enfrenta a morte. Veja, a morte, irmãos, é algo tão sério, que em Hebreus capítulo 9, e no versículo 27, vai ter uma afirmação. E diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que o homem morre, ele segue-se ao juízo. É uma realidade. E muitos não se preparam para ela. Veja que este homem aqui, o texto vai informar que ele morre e é sepultado. Olha, irmãos, que sério isso aqui.
Quando ele morre, ele é sepultado. A palavra sepultado aqui também significa morte. Ele foi morto, morreu, acabou. Depois que morre, não tem mais jeito. Enquanto a vida, ainda há esperança. Mas depois que morre, conforme lemos aqui, não tem mais jeito. Acabou. Todas as chances acabaram-se. É por isso que nós aqui em Cajazeiras, os crentes, estamos pregando o evangelho para quem está vivo. Se você está vivo na porta da tua casa, se você está vivo andando na rua, pode ter certeza, para você ainda tem jeito. Glória a Deus! Glória a Deus! Só não tem jeito para quem morreu. Essa é uma realidade bíblica. Veja que ele morre e é sepultado. Da mesma forma, o texto vai nos informar que Lázaro também morre. E aí Lázaro é levado para o seio de Abraão. Olha, duas realidades diante do mesmo texto. O texto está nos mostrando que Lázaro foi para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão aqui, irmãos, até então, esse seio de Abraão ficava também numa região do Hades. E eles poderiam ali, o texto vai dizer que eles conseguiam se ver. Só não tinham como estar juntos, mas podiam se ver. E nesse momento aqui, quando Lázaro morre, ele está com Abraão em descanso. É isso que acontece quando uma pessoa morre, quando ela tem os seus pecados confessados e lavado no sangue de Jesus. Essa é uma realidade. É por isso que os crentes ficam felizes quando cantam sobre o céu. Porque nós temos certeza, se Jesus voltando ou nós morrendo, nós temos uma morada garantida nos céus. Glória a Deus. Observando aqui, veja que Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. E eu quero enfatizar, irmãos, algumas coisas que existem no inferno, que o texto vai nos dizer. Primeira coisa, o que existe no inferno, vamos observar, é que Lázaro, que o rico, quando está no inferno, ele afirma que está em tormentos. Então nós temos uma certeza: aqueles que estão no inferno estão em tormentos. O inferno é um lugar de tormento. Você sabe o que é tormento? Algum dia atrás me falaram de uma pessoa que estava em estado avançado de câncer. E essa pessoa estava tendo dores horríveis. E os médicos diziam: essa pessoa está sentindo tanta dor que ela está em estado de tormento. Sabe o que acontecia com essa pessoa? Eles pegavam essa pessoa e colocavam uma medicação, morfina, para diminuir a dor. E essa pessoa se sentia um pouco melhor. Só que depois a dor voltava novamente. E eles aplicavam e ela tinha alívio. Só que no inferno, aqueles que estão no inferno não têm alívio nenhum, em nenhum momento. A dor que ele está sentindo no inferno, o tormento que ele está sentindo no inferno, ele não tem nenhum momento de alívio. É por isso que Jesus, em Marcos capítulo 9, no versículo 43 em diante, Jesus vai dizer: se teu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar no céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Jesus ainda vai enfatizar: se tua mão direita te faz pecar, arranque. Jesus não está mandando de fato arrancar nada. É um exagero na frase, uma hipérbole. Mas ele está dizendo: o inferno é um negócio tão terrível. É uma realidade tão tremenda, tão devastadora na vida de um ser humano, que se ele for para aquele lugar, ele vai sofrer muito. É por isso que você deve evitar o pecado a todo custo. É por isso que você deve evitar os prazeres deste mundo. Este mundo oferece paz, mas entrega muita dor. O mundo está oferecendo prazer e no final tem morte, e morte eterna. É por isso que em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas nós aqui já recebemos a graça, o dom da salvação em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus.
Coisa boa é ser crente. Coisa boa é ser servo de Deus. Nós estamos aqui reunidos, mas ele não tem certeza para onde está indo. Se você evangelizar qualquer pessoa que ainda não aceitou Jesus, você pergunta para ela: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Ele vai dizer: depois que eu morrer, pode me enterrar, não estou nem aí. Várias vezes eu evangelizando, eu recebi essas respostas. Meu querido, aceita Jesus. Jesus tem vida com abundância para você. E ele vai dizer: eu quero saber não. Depois que eu morrer, pode enterrar. Irmãos, a realidade do inferno é tão tremenda, tão terrível, que nem os demônios querem ir para lá. Meu Deus. Nem os demônios querem ir para o inferno. Para você ter ideia, em Efésios vai dizer que a morada dos demônios é nas regiões celestes. Eles não estão no inferno, irmãos. Eles não querem parar lá. Ali é um lugar de sofrimento. Deus preparou o inferno para que a humanidade que deixasse o evangelho de lado pagasse um preço naquele lugar. O inferno, irmãos, a pessoa pode clamar, pode gritar e não vai ser atendido. Mas aqui, nessa noite, se você gritar, clamar e dizer: Jesus, me salva, Jesus, pode ter certeza que Deus vai enviar um crente, vai orar por você, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Glória a Deus. Veja, ele está em tormento e diz: Pai Abraão. Olha, irmãos, lá ele grita. Lá ele consegue falar. Lá ele conseguiu falar: Pai Abraão. E ele diz, e ele afirma: eu estou em tormento. Porque o inferno é lugar de tormento. Meu Deus. Aleluia. Um dia o primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill, ele falou para os pregadores daquela época e disse: não parem de pregar sobre o inferno. Não parem. Porque quando vocês param de pregar sobre o inferno, a imoralidade, tudo que não presta começa a acontecer nesse país. Porque o inferno, irmãos, é um chicote na mão de Deus para corrigir e para castigar aqueles que não querem andar em obediência à palavra de Deus. Oh, meu Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa região, nesse bairro. Nós não estamos aqui para nos apresentar. Nós não viemos aqui para fazer um momento e depois ir embora. Não, nós estamos aqui porque Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A tua alma tem um valor terrível. É por isso que o inimigo está investindo pesado para você. É por isso que o inimigo está tentando a sua vida a todo momento, para que você não ouça essa palavra. Essa palavra pode te salvar deste lugar. Esse lugar de tormento. Veja que o rico, quando está no inferno, ele chega a dizer: Pai Abraão, pede para que Lázaro toque pelo menos o dedinho dele na água e me refresque desta chama. O inferno é lugar de calor intenso. No inferno tem chamas, tem fogo. E o fogo do inferno não é como o fogo aqui da terra. O fogo aqui da terra, o bombeiro apaga. O fogo aqui da terra é limitado. Mas o fogo do inferno, o próprio Jesus vai afirmar. Quando ele está falando da parábola do joio. E joio ali significa os pecadores. Ele vai dizer que os pecadores serão jogados em uma chama ardente, que não se apaga. Meu Deus. É por isso que a obra de evangelismo não pode parar. Enquanto eu estou pregando aqui, enquanto esse trabalho está acontecendo aqui, tem almas do inferno gritando, gemendo. Não podemos parar com este trabalho. Aleluia. Enquanto eu estava aqui, as crianças estavam cantando, os jovens cantaram, todos cantaram sobre a graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Nem eu nem você tinha merecimento nenhum de estar aqui. Mas um dia a graça do Senhor Jesus nos alcançou e aqui estamos dizendo:
que nós estamos pregando um Jesus que salva, que liberta e pega o mais vil pecador e transforma em um cidadão dos céus. Oh, glória! Veja, ele vai dizer: pai Abraão, aqui tem muitas chamas, as chamas ardendo. Às vezes a gente está no sol e não quer ficar um minuto no sol, né, meu irmão? O sol queima. Incomoda ou não incomoda? Incomoda, meu irmão. O calor incomoda, mas o calor do inferno não passa. Leonardo Ribeiro vai dizer sobre o inferno só tem uma porta de entrada e não tem porta de saída. Recentemente disseram que os presídios do Brasil é o inferno. Não. Por mais que um cadeão, um presídio seja desconfortável, lá ainda não pode ser comparado com o inferno. O inferno é um lugar terrível, escuro, aonde tem milhares de almas gritando. E Jesus vai dizer que lá tem ranger de dentes. Você sabe o que esse ranger de dentes aqui significa, meu irmão? Ouvinte da palavra de Deus. Significa ira, raiva. Porque este homem aqui, este rico, ele nos informa o que acontece depois da morte. A ciência tenta explicar o que acontece depois da morte. O que vai acontecer? Não, depois da morte está aqui na Bíblia. Lucas 16, 19 diz o que acontece depois da morte. Depois que morre sem Jesus, é treva, escuridão e rejeição do próprio Deus. Glória a Deus. É um lugar terrível. Esse homem está desesperado. E lá ele grita: pai Abraão. Esse tormento aqui, irmãos, ele é misturado também, conforme Jesus diz em Marcos, acerca do verme que nunca morre. Teologicamente vai ser explicado que esse verme que nunca morre significa a consciência humana. Veja que este homem aqui ainda continua com a sua consciência. Está no inferno, está morto, mas está falando, está lembrando, está conversando e está até tentando negociar. Pai Abraão, pede aí para Lázaro um alíviozinho. Eu só quero um alívio. Veja que ele não pede para sair. Em momento nenhum ele pede para sair, mas pede um alívio. Eu quero ser aliviado desse tormento. Eu não quero sair, mas ele não fala em sair, mas eu quero um alívio desse tormento. Isso aqui já significa o verme, a consciência. Na história da Segunda Guerra Mundial diz que uma mãe judia está fugindo da perseguição do nazismo, de Hitler. E os exércitos estavam procurando os judeus. E ela estava com a sua filhinha, e a filhinha e o exército passando, e ela escondida. E a história diz que a filhinha começa a chorar, e sua filhinha, chorando, ia chamar a atenção dos soldados. Ela pega e coloca a criança chorando, e ela prende a criança aqui, enquanto eles estão passando. E a criança está aqui, e ela segurando a criança. Quando os soldados passam, que ela solta a criança tinha morrido. Ela segurou a criança com tanta força que a criança morreu. E a história diz que essa mulher ficou inconformada pro resto da vida. Eu matei a minha filha. Por que eu matei a minha filha? Por que eu fiz isso? Era melhor ter sido pega pelos soldados. Você sabia que é esse sentimento que tem no inferno? Eu estava naquele trabalho que os crentes fizeram. Eu estava naquela esquina, não ouvi a palavra do pregador. Aleluia. E agora eu estou nesse lugar de escuro, quente, horrível, porque eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. O inferno é uma realidade que a mídia fala. A mídia fala do inferno. Meu Deus. Recentemente, uma empresa de cerveja fez um comercial do inferno, mas eles fazem banalizando. Eles fazem como se fosse uma coisa normal, dá para conviver com o inferno. O inferno é uma besteirinha. E nesse comercial, as pessoas estão caindo, bebendo cerveja e rindo. Aleluia. Sabe o que é isso? Tentando colocar na mente das pessoas: o inferno é um lugar tranquilo, dá para conviver. Dá para viver lá.
A ponto de um cantor famoso dizer: o inferno deve ser melhor que o céu, porque lá pelo menos tem alguma agitação. Tem uma agitação. A agitação lá é das almas que não conseguem sair daquele lugar, angustiadas, e passarão a eternidade naquele lugar. Oh, Jesus! E quando se fala em eternidade, muitos não entendem o que é eternidade. Mas um teólogo foi explicar o que é eternidade. Ele diz: imagine um beija-flor pegando um grãozinho de areia da praia e levando para o mar. Quando esse beija-flor terminar de pegar todos os grãos de areia e jogar no mar, aí se iniciará a eternidade. Meu Deus. A eternidade, irmãos, é algo que não tem começo e não tem fim. Meu Deus. Recentemente achavam que o universo era infinito. Não, infinita é a eternidade. Meu Deus. Eternidade. Você sabe o que é passar a eternidade para sempre naquele lugar? Meu Deus. E tendo a chance que você teve, como está tendo hoje aqui. Oh, Jesus, salva as almas. Recentemente eu vi um testemunho de um homem de Deus que já partiu, mas ele contava. E ele dizia: antes de aceitar Jesus, eu tinha certeza que Satanás queria roubar minha alma e levar para o inferno. E ele disse que estava mexendo com droga, tudo que não prestava. E tinha uma arma que vivia pendurada na sua cintura. E ele disse que um dia tinha trocado tiro com a polícia. Mas um dia ele está passando em um trabalho semelhante a esse. E quando ele vai passando despercebido, o pregador olhou: homem, Deus te trouxe nesse lugar. Ele não aguentou, ele disse: olha, eu já enfrentei polícia, traficante, já fui da pesada, mas aquela palavra daquele pastor me derrubou. Sabe o que é isso? É o poder do evangelho. É o poder da palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder. O que eu não posso fazer, o que os obreiros não podem fazer, pode ter certeza, o Espírito Santo já está fazendo nesta noite. Glória a Jesus. Veja que ele está em tormento, Pai Abraão. Me ajude, Pai Abraão. Santo de Deus. Eu estou aqui dentro em tormento dessas chamas. Misericórdia. Vejam, irmãos, que Abraão vai dizer: olha, está difícil. Existem coisas, irmãos, que depois que morre não tem mais jeito. Não tem jeito. Acabou. Deus, aleluia. A esperança é enquanto está vivo. Glória, 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 glória. É por isso que nós aqui, os crentes, nós não era bonzinho não, meu irmão. Nós também estávamos em condições de decaídos espirituais. O apóstolo Paulo diz que nós era comparado a jambuzeiros bravos. Aleluia. Mas nós fomos enxertados em Jesus. Glória. E quem é enxertado em Jesus passa a ser bom. Era ruim, fica bom. Glória. Glória. Falava palavrão, hoje dá glória a Deus. Glória. Se você perguntar para o crente mais pobre aqui financeiramente, dizer assim: você está arrependido? Ele vai dizer: não, eu estou feliz, é uma alegria que a gente não sabe de onde vem. Vem do céu, né? Sabe que do Espírito Santo. É alegria, alegria. É certeza, certeza de salvação. É isso que os crentes têm, certeza de salvação. Aleluia. A história diz que Mude, um grande evangelista, quando ele está morrendo no seu leito de morte, ele chega a ver os céus e diz: eu estou indo para lá. É para lá que eu estou indo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja que ele está aqui em tormento. E Abraão vai dizer: olha, Glória, glória. não tem como vocês que estão aí passar para cá, nem os que estão aqui passar para lá. Aleluia, Jesus. É por isso que o inimigo, Glória o diabo, a Deus, aleluia. ele inventa muita mentira e diz que pessoas que já morreram podem aparecer. Isso é mentira. A Bíblia não dá respaldo sobre isso. Quando você vê esse tipo de história: eu vi a minha parente que morreu há muito tempo atrás. Não é ela. É impossível quem morreu voltar para este mundo. Só teve um que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E
está vivo e está aqui nessa noite é Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Glória, glória a Deus. Eu achei bonito um dia, quando eu vi um testemunho de uma missionária, ela disse que Deus falou com ela e disse: minha serva está preocupada com o quê? Ah, Senhor, estou preocupado, Senhor. Tanta coisa acontecendo. Estou com medo de acontecer algum acidente. Estou preocupado para pagar as duplicatas. O meu tempo não está dando para nada. Senhor, me ajuda. Aí Deus falou: serva minha, eu chamo o tempo e ele se arrasta dizendo: diz Senhor. Eu chamo a morte e a morte presta continência para mim. Oh, glória. Sabe por que o crente não tem medo da morte? Porque ele sabe que o dono da morte é Jesus. Oh, glória. E ele está aqui. Ele está aqui. Está aqui nesse bairro. Está aqui nas esquinas. Arebe Calamarraias. Deus está comandando este bairro. O Espírito Santo me impulsiona, eu vou falar. Eita, nesta noite Deus está anulando todo decreto de morte. Oh, aleluia, glória a Deus. Aonde a igreja do Senhor Jesus está, tem vida. Vida, vida. Nós não viemos trazer morte, viemos trazer vida. Esta mensagem não é para te deixar com medo. Esta mensagem não é para te assustar. Esta mensagem é Deus dizendo: eu tenho o controle da morte na minha mão. E do inferno também. Oh, glória. Existe um abismo. Não tem como ninguém está lá passar para cá. Nem quem está no inferno ir para o céu, e nem quem está do céu ir para o inferno. Sabe por quê? Porque aqui está a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O Brasil, o mundo, vive debaixo de injustiças. Inclusive, estamos nos últimos dias. E o ministério da injustiça já começa a operar no Brasil e no restante do mundo. Muita injustiça. Nós olhamos, está acontecendo isso, como é que pode? Que injustiça. Fulano, Beltrano, meu Deus. Muita injustiça acontecendo no mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa. A justiça de Deus, ela não falha. Se Deus disser que vai acontecer, pode rachar a terra no meio. Vai acontecer. E Deus diz que aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus não provarão da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? É o inferno. Porque tem pessoas que pensam que depois que morre vai dormir. Não existe. A alma não tem sono. A alma não é dotada desse cansaço físico humano que nós temos. É por isso que tem pessoas que acham: depois que eu morrer eu vou ficar dormindo e um dia eu vou me acordar e vão me julgar. Não! Essa teoria do purgatório é uma mentira. Não existe purgatório. Existe inferno e céu. Só existe dois caminhos. O caminho da vida, que é estreito, é apertado. É um caminho da renúncia, é o caminho do não. Os prazeres deste mundo, você tem que dizer não. Por isso que Jesus falou: aquele que quer me seguir, primeira coisa, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e pode me seguir. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. E essa renúncia que nós fazemos, não fazemos por dor. Não fazemos, não, nós fazemos com prazer. Oh, glória. Toda vez que um crente diz não para o pecado, ele recebe graça. Recebe graça nessa noite para não pecar. Recebe graça para não cair. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide-se para não. Deixa eu contar um testemunho para vocês, já vou caminhar para o final. Pastor Munhoz, de Americana, São Paulo. Seu pai, ele conta no seu livro. Ele diz que seu pai, um presbítero, um homem crente, servo de Deus, um dia caiu. Meu irmão, caiu. O inimigo está querendo derrubar muito crente, mas está repreendido em nome de Jesus. O crente mais fraco aqui hoje vai receber a autoridade do Espírito para expulsar demônio. Satanás não vai se andar nesse trabalho.
Satanás não vai mexer nesta obra. O Espírito Santo me impulsiona, eu estou falando. Satanás vai ter que arrumar a mala dele e sair desta redondeza, porque Deus está enviando um avivamento poderoso. Vai ser tomado de glória esses bairros, essas ruas, esses becos. Deus vai dar autoridade aos obreiros aqui, pastor Moisés. Estes homens vão ter autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, e o nome de Jesus vai ser glorificado neste bairro. Eu sinto a autoridade dos céus aqui nessa noite. Oh, glória, aleluia. Se vocês vissem o que eu estou vendo aqui, me comandar. Aleluia! Há uma graça aqui. Há uma graça de Deus aqui neste ambiente. O inimigo não tem força nessa obra. Esta obra é santa, esta obra é de Deus. Aleluia. Coisa linda, Jesus está fazendo uma coisa linda aqui hoje. Oh, nem me raias. Correntes serão quebradas. Ui, minha raça. Tronos, Deus vai derrubar tronos, principados. Receba a ordem do Espírito de Deus agora. Pega tudo que é de vocês. Pega as suas tranqueiras, seu luxo. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Esta igreja está revestida de poder. Esta igreja está revestida de poder. Já é a última hora. Já são os últimos momentos. Esta igreja está vindo com poder. Oh, glória. Vamos saquear. Vamos saquear as almas que estão perdidas. Oh, glória. Oh, aleluia. Ele diz no seu testemunho, pastor Munhoz, de Americana, São Paulo, que o seu pai, um presbítero, se desviou e caiu. Perdeu a salvação. Dias e dias ele adoeceu. Pastor Marcos Munhoz vai dizer que vai lá no leito e ele não se arrepende. Arrependimento, irmãos, não é para qualquer um. Nós estamos aqui porque nos arrependemos. Arrependeu, não se arrependeu. E ele morreu. E ele ficou preocupado. Meu pai foi para onde? Porque não se arrependeu e ficou preocupado. E ele diz no livro que ele fica preocupado. Chega orando, pedindo uma resposta. Deus, onde está meu pai? Aonde está o meu pai? E ele diz que um dia recebeu uma visita de 2 varões. E os varões chamaram ele. E ele diz que começa a voar para baixo, descendo uma rapidez. E quanto mais ele descia, mais escuro ficava. E quando ele ia descendo, ele ouvia gritos, gritos e gritos. Gemidos. E ele diz que um daqueles gritos sobressaía. E ele percebia que era o grito do seu pai. Meu Deus. Quando ele chega no inferno, os anjos colocam ele diante do seu pai. Ele fica ali. Seu pai está com correntes e diz: Munhoz, meu filho, vieste me tirar deste lugar, porque este lugar é terrível. E ele vê o seu pai ali. E os anjos dizem: tá bom, volta. Voltou. Passou mais uns dias em depressão. Meu Deus, o meu pai está no inferno. Que horrível. Mas um dia o Espírito Santo bradou dentro do quarto e disse: Munhoz, levanta daí. O seu pai está lá, porque ele escolheu estar lá. Meu Deus. Oh, Jesus. Todos que estão no inferno não porque Deus lançou, não. O prazer de Deus não é que o homem vá para o inferno, até porque em Ezequiel vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas no justo, Deus se alegra. Oh, aleluia. Porque quando um justo morre, vai se encontrar com ele. Glória, glória. Você já viu o velório de um crente? Tem choro porque tem a saudade. Mas você não vê desespero, você não vê não. Porque você sabe que em qualquer momento nós vamos se encontrar com eles novamente. Aleluia, Glória. a Deus. Glória. E a história diz. A Bíblia diz
que ele vai pedir para Abraão uma urgência missionária. Abraão, pede que alguém vá lá avisar os irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Olha, ele está preocupado com os irmãos não viessem para lá. Olha, ele não queria que os seus irmãos fossem para lá. A sua família fosse para aquele lugar. E ele fala que alguém fosse lá do seio avisar que existia o inferno. E eu fiquei pensando, meu Deus, talvez acreditaria mesmo. Mas Abraão vai dizer, não, não tem como. Porque Abraão vai dizer quem é quem eles devem acreditar. E ele vai dizer, Moisés e os profetas. Aqui em Cajazeiras, meus irmãos, nós temos. Por coincidência, tem nosso pastor Moisés, tem o nome de Moisés. Ele aqui é o profeta dessa cidade. Ele é o Moisés dessa cidade. E os profetas são os obreiros. Nós, se você, meu querido ouvinte, não ouvir nem o pastor e nem os obreiros, não adianta. Pode vir quem for, pode vir anjo, você não vai acreditar. Hoje o mundo está assim, irmãos. O povo está incrédulo, coração duro. E ele vai dizer, não, talvez eles se arrependam. E Abraão, não. Lá tem quem já está pregando. Lá já tem os mensageiros. Glória a Deus. Aqui já tem mensageiro. Cadê os mensageiros? Glória a Deus. Coloque na sua agenda, no seu sermão, essa mensagem do inferno. Avise que existe o inferno. E o inferno é uma realidade. No inferno não tem saída. Esse é o plano do inimigo. Levar o maior número de almas para o inferno. Aqui é chamado de Hades. Mas um dia, a Bíblia diz que haverá um grande julgamento, o juízo final. E Deus vai dizer para o inferno, inferno, eu quero conta de todas as almas, manda para cá. E o inferno vai ter que mandar todas as almas diante de Deus. Ali vai ter almas de gente ricas, poderosas, famosos, pessoas ricas, pessoas milionárias, políticos. No inferno está cheio de pessoas, irmãos, das mais altas classes sociais e das baixas sociais. O inferno não tem preconceito nenhum com as almas. Em Provérbios vai dizer, assim como o homem cobiça as coisas do mundo, assim o inferno cobiça a sua alma. Meu Deus. A alma do homem, ela é cobiçada. Meu Deus. A alma do homem, ela é cobiçada. Ela é cobiçada pelo inferno. O inferno deseja. Isaías vai dizer que o fogo do inferno, ele é aceso com o sopro da ira de Deus. Meu Deus. Isaías vai dizer que no inferno, o inferno, ele vai dar largura, é um lugar largo e fundo. Meu Deus. Certo dia um cantor disse, não tem como, tanta alma está no inferno, esse negócio da Bíblia está errado, não existe isso. Para onde vai tantas almas? Só no holocausto dos judeus foi quase 6 milhões. Não cabe tudo isso em um lugar. Vocês estão reencarnando, não tem como. Aí Isaías diz, cabe, lá é largo e fundo. Meu Deus, que misericórdia. Muitas almas naquele lugar. Oh, Espírito Santo. Que rejeitaram esse chamado de hoje. Salva as almas nesta noite, Espírito Que desprezaram o chamado de Jesus. Santo. Não despreze esse chamado, ouvinte da palavra de Deus. Você não sabe se você terá uma próxima oportunidade. É por isso que tem aquele da harpa que nós cantamos sempre, né? Ao findar o labor desta vida, vida ou morte, o que é que você vai encontrar? Meu Deus. Nós temos certeza que vamos encontrar vida. Glória a Deus. Os crentes têm certeza aqui em Cajazeiras que vão encontrar vida depois da morte. Mas você, meu querido ouvinte, o que é que você vai encontrar? Hoje Jesus te chama. Não rejeite este chamado. Aleluia. Nosso pastor Moisés vai fazer o apelo. E você,
não rejeite. Glória. E a igreja ore. Sabe por quê? Porque nesse momento há uma força muito grande para que as almas não aceitem Jesus. Meu Deus. Existia um presbítero ali em Maceió, quando eu morava em Maceió, que ele dizia: irmão Gesley, todas as vezes que eu queria aceitar Jesus, tinha uma força nas minhas pernas, uma amarra, uma corrente, eu não sei o que era. Eu tinha vontade de aceitar Jesus, mas toda vez que eu ia me levantar, eu sentia aquela força segurando as minhas pernas, eu não conseguia. Todo domingo eu estava na igreja e eu ia decidido a aceitar Jesus, mas na hora do apelo eu não tinha força. Era algo espiritual. O inimigo não quer que as almas aceitem Jesus. Ele fica trabalhando na mente: não vai não, você vai passar vergonha, vai perder esse show, vai perder essa bebida, vai perder essa droga. E o inimigo coloca uma coisa na cabeça das pessoas, as pessoas não querem ir. Meu Deus, salva as almas, Espírito Santo. É a parábola do semeador. A semente é boa, mas tem terra que não recebe, não absorve a mensagem. Meu Deus. Por causa do inimigo. O ladrão das mensagens está aí. E nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dúvida caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo depois que esse trabalho acabar, esta mensagem vai continuar corroendo nos corações. Em nome de Jesus. Você não vai dormir enquanto não aceitar Jesus. Oh, meu Deus. Só tem uma saída para você, meu irmão. Ei, rapaz que está ouvindo essa mensagem. Só existe uma saída para você. E essa saída é Jesus. Glória a Deus. O Jesus dos crentes está aqui hoje. Glória a Deus. E quer te salvar. Glória, glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória. Mas ele disse no testemunho: quando eu cheguei um dia que um pregador cheio de unção começou a pregar, eu vi quando desceu do altar um varão com a espada na mão. Chegou perto de mim e disse: está livre. Quebrou a corrente. Aleluia. Ele sentiu aquilo sair dos pés dele, ficou leve. Ele disse: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Glória, glória, glória. Eu creio que vai acontecer muito isso aqui. Em nome de Jesus. Muitos vão sair de casa e dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Glória, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. A mensagem foi pregada. Oh, aleluia. Não rejeite essa mensagem. O inferno é uma realidade. O inferno existe. O inferno não é um conto de fadas, não é uma utopia. O inferno é uma realidade. Conforme esse microfone está nas minhas mãos, assim existe o inferno. E lá estão as almas sofrendo. Porque rejeitaram esse chamado tão lindo, tão glorioso. Oh, Espírito Santo. Jesus ama as almas e não quer que elas pereçam. Foi por isso que nos louvores que foi cantado aqui, ele sofreu na cruz para que você não sofresse. Muitos dizem assim, quando você vai pregar: Jesus quer te salvar. Ele: a nós todos, eu estou salvo. E ele pensa que foi salvo dessa vida. Não! Você foi salvo da vida vindoura. É dessa salvação que nós estamos falando. Vida após a morte. Não de morte após a morte, a segunda morte. Nós não queremos isso para você. E a mensagem foi pregada. Amém. E eu creio que Jesus vai fazer uma obra neste lugar. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e passo o trabalho ao pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Prezados ouvintes da palavra de Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus falou de uma maneira bem clara, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade da palavra de Deus, ela é pregada nua e crua. Glória a Deus. Sabe por que Deus preparou esta mensagem esta noite para você ouvir sobre o inferno? Glória a Deus. Para que no dia do julgamento você não se encontre lá. É, Jesus. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde. Glória a Deus. Segunda coisa, porque ela foi pregada.
Glória, Observem uma coisa muito interessante, é que o rico, glória a Deus.